A paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Irmãos, mais esse vídeo aqui para a honra e glória do Senhor. Procurar ser mais breve possível, para que você possa assistir, ouvir a mensagem do Senhor e abrir o coração. E o Senhor quer falar conosco. Irmãos, nós estamos passando por um momento muito difícil nos dias de hoje. E está escrito nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, há mais de 2000 anos atrás, quando os discípulos chegaram ali em Mateus 24, versículo 3, os discípulos chegaram em particular e falaram: Senhor, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, e eles fizeram uma pergunta: Senhor, quais os sinais da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus disse: acautelai-vos, tome cuidado, porque virão muitos em meu nome, e enganariam a muitos, dizendo eu sou Cristo, ou seja, Cristo está aqui. E enganaria muitos. Então Jesus estava falando de falsos profetas, falsos crentes, falsos homens que se dizem ser de Deus. Isso é um dos sinais da vinda de Jesus. E Jesus continua dizendo que virão guerras, rumores de guerras, terremotos, doenças e fomes, escândalos. Trairão uns aos outros. Por causa do meu nome, muitos serão entregues em tribunais, serão entregues até mesmo à morte, como nós temos visto. E Jesus continua dizendo no versículo 11 de Mateus 24, que surgirão muitos falsos profetas, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. O versículo 13 diz: mas aquele que permanecer firme, estes serão salvos. Firme na palavra do Senhor, na doutrina de Cristo. No 14 diz que este evangelho será pregado em toda a terra, até os confins do mundo, no mundo inteiro. Sabemos que olhando daqui para o Egito, para Israel, para a África, a gente pensa que o fim é lá. Mas sabemos que o fim é aqui, porque aqui foram os últimos países a ser descobertos. Como diz muitos pregadores, eu já preguei no mundo inteiro, falei de Jesus no mundo inteiro. Só faltou eu pregar para os pinguins na Antártica. Então a gente sabemos que até mesmo os índios, se você perguntar se ele conhece Coca-Cola e Jesus, eles já viu falar. Então esse evangelho já chegou a toda a terra, a toda a criatura. Não quer dizer que esse evangelho vai ser aceito por todos, porque a Bíblia diz que nem todos vão crer, nem todos vão aceitar. Mas para os que crê e permanecer firme nessa palavra, esses serão salvos. Irmãos, e no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 23, muitas vezes as pessoas dizem: mas se o evangelho precisa ser pregado, o verdadeiro evangelho a todo mundo. Não é bem assim. Ele chegaria em todo mundo. Não quer dizer que todos vão aceitar. Porque em Mateus 10, 23, Jesus diz, no 22 diz que quando você for perseguido em uma cidade, fuja para outra. No 23 diz: porque o evangelho o seu trabalho não será terminado em toda Israel. Está dizendo em toda a terra, representa toda a terra. Em todas as nações. Não será terminada o seu trabalho
antes que venha o Filho do Homem. Lê lá em Mateus 10, 23, 22, 23. O que é que Jesus está nos ensinando? Que este evangelho já foi pregado em toda a terra. Mateus 24, 14. Quando esse evangelho chegasse em toda a terra, em todas as nações, até as nações da Coreia do Norte, muitos países que é proibido entrar, países ditadores, comunistas, China e muitos outros países, Índia, África e muitos países orientais que não aceitavam as escrituras, que não aceitam o cristianismo, mas já chegou lá. Pessoas estão lá escondidas, outros sendo mortos, outros sendo presos. Já está lá. Esse evangelho já chegou até mesmo nesses países de ditaduras que proíbe, que mata. Se você tem uma Bíblia e se você defender uma fé cristã, que você acredita em Cristo, você pode ser morto e preso. E já está lá acontecendo isso. É isso que Jesus está falando. E muitos pensam que ainda vai demorar. Porque a Bíblia diz que quando esse evangelho for pregado em todo território, em todas as nações, chegará o fim. E esse evangelho, eu pergunto para você, já chegou até você? Você já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar que Jesus te ama? Você já ouviu falar que Jesus quer te salvar? Você já ouviu que Jesus ele quer mudar a tua história? Quer te proteger? Quer te guardar? Quer te dar uma paz, não como o mundo te dá, mas a verdadeira paz? Você já ouviu falar que Jesus morreu por você para te perdoar e para te salvar da condenação eterna? Você já ouviu falar que você precisa crer no Evangelho de Cristo? Você já ouviu falar que você precisa se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados? Como está escrito, o próprio Jesus falou, arrependei-vos dos vossos pecados. Eu não vim para te julgar, mas eu vim para te salvar. O Filho do Homem, ele não veio para julgar nós, mas ele veio para nos salvar, Jesus Cristo. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar que Jesus, ele não julga você e eu, independente da situação que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo? Você já ouviu falar que Jesus, o propósito dele é abrir os teus olhos, abrir o teu entendimento, para que você conheça a verdade e a verdade te liberta? Você já ouviu falar que Jesus diz lá em João 3, versículo 2 em diante, quando ele fala para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito nunca entrará no reino de Deus? Você já ouviu falar que eu e você temos que se examinar como nós estamos vivendo diante de Deus? Isso mostra que o Evangelho já chegou até nós. Isso mostra que nós já ouvimos falar de Jesus. Toda a terra já ouviu falar de Jesus. Nos dias de hoje, o mundo inteiro está clamando esse Jesus. O mundo inteiro está clamando esse Deus. O Deus que pode salvar, o Deus que pode ressuscitar, transformar, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas será que o mundo quer receber ele como Salvador? Será que o mundo está deixando Jesus entrar dentro do seu coração, na sua vida? Porque o fim já está aí. Se cumpre em Mateus 24, 14. O propósito do Evangelho é chegar em toda a terra, em todas as nações. Todos já ouviram. Todos já ouviram falar de Jesus. Que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus é amor,
que Jesus é paz, que Jesus também é justiça. Jesus ele fala em João 12:46, eu sou a luz que vem ao mundo, não para salvar, não para condenar o mundo, mas para tirar o mundo da escuridão, tirar as pessoas do engano de Satanás, das trevas. Qual os seus desejos estão presos, os desejos aos pecados. Jesus, ele diz, se você, no 47 de João 12, se vocês não acreditarem na palavra que eu tenho dito, eu não julgo vocês, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas no 48 ele diz, mas já tem quem o vai julgar. Essa própria palavra que eu tenho anunciada em todas as nações, em todos os povos. É ela que vai ser o juiz naquele grande dia quando você fechar os olhos. Porque você ouviu. Porque lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, Jesus vai... A palavra diz que com labareda de fogo tomará vingança daqueles que não conhecem. Ou seja, não quiseram conhecer, não quiseram ouvir. E tomará vingança também daqueles que conhecem, daqueles que ouviram, mas não obedeceram. Serão destituídos para sempre da glória de Deus, ou seja, será afastado para sempre. Sofrerá o castigo eterno. Então não queira eu e você achar que esse evangelho não é verdadeiro. Ele é verdadeiro, ele chegou até o confim da terra, chegou até nós. Os últimos países a ser descobertos nessa terra. Olha o mapa mundial. Olha os últimos continentes, os últimos países, as últimas cidades nessa terra que foi descoberto. Você vai ver que somos nós. Porque toda a terra hoje ela é mapeada, ela já foi... Tem lugares nessa terra que não tem ninguém. Não existe nada, mas mesmo assim o homem já chegou até lá e ele já ouviu falar de Jesus. Então o que nós estamos esperando? O que você está esperando para crer nessa palavra? Procurar obedecer essa palavra. Porque lá em Romanos 10, capítulo 13 em diante, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aqueles que eles não crerem? E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, tão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho e traz boas novas de paz. O Evangelho de paz, o Evangelho de Cristo. Como Isaías diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Certo que nem todos vão obedecer. Certo que nem todos vão acreditar. Mas Isaías disse, Senhor, essa palavra chegou até os confins da terra. Isaías já estava profetizando lá 700 anos antes de Cristo, que essa palavra ela ia alcançar todas as nações, até os confins da terra. Ela chegaria até nós. E ela chegou. Nesse país você tem acesso a comprar tantas Bíblias que você quiser. Mas muitas vezes você vai dizer, como muitos dizem, os que não crerem, eles dizem que a Bíblia foi escrita por homens. Sim, eu concordo. Mas qual homens? A Bíblia diz que foi escrito por homens. No Evangelho de 2 Pedro, nas cartas de 2 Pedro, diz, capítulo 1, versículo 20. Toda a Escritura, vou estar lendo para você, leia a Bíblia, acredite. Porque se eu te perguntar,
Escreve aí o que vai acontecer amanhã. Escreve aí o que vai acontecer daqui a 10 anos. Relata o que vai acontecer neste mundo daqui a 1000 anos. Você vai falar, não tem como. É impossível o ser humano escrever isso. Mas saiba que estes homens aqui, que foram inspirados pelo Espírito Santo, eles profetizaram e acontece hoje. Foi escrito há mais de 2000 anos. Jesus falou uma profecia. Foi escrita há muitos e muitos anos. Foi escrito, a Bíblia foi escrita mais ou menos por 40 escritores em tempos diferentes. E tudo se conclui em uma só verdade, porque foram inspirados pelo Espírito Santo. Como diz aqui, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente, ele pode tudo. Onisciente, ele sabe de tudo. E onipresente, ele está em todos os lugares. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. E ele inspira homens santos. Inspirou homens que realmente se entregou para ele, através de Cristo. E ele usou a vida daquele homem para profetizar, como usou Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Como ele usou Jesus Cristo, anunciando o tempo do fim e os sinais da sua vinda. E de tudo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que ainda não vemos. Acredite nas Escrituras, porque é a palavra de Deus. O Evangelho puro, o Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo, é a vontade de Deus para nossas vidas. Não brinque com a tua salvação, creia, porque essa palavra chegou até você. E os que crerem e perseverar até o fim, estes serão salvos. Que Deus abençoe a tua vida, guarda essa palavra no teu coração, porque o Senhor, Ele foi misericordioso para conosco, permitindo que esse evangelho chegasse até nosso país, e um país livre ainda, que ainda tem acesso a essa palavra. Nós podemos comprar quantas Bíblias quisermos. Então, não vai ter desculpa para nós. Não vai ter desculpa para eu e você dizer naquele grande dia para o Senhor: Senhor, eu não tive chance de comprar uma Bíblia. Eu não tive chance de aprender, de abrir o coração para o Senhor. Ele vai dizer: a minha palavra chegou até você, só que você não acreditou, você não quis saber. Você não quis saber do que eu fiz por você naquela cruz. Você não quis saber daquele sangue derramado para te perdoar e te purificar de toda a injustiça. A culpa é sua mesmo, você mesmo que não quis saber da minha palavra. Porque eu não te julguei, mas agora quem vai te julgar é a própria palavra. Ela vai te mostrar na tua consciência que você não quis saber de sair do pecado, não quis saber de abrir o coração para Jesus. E toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus. Leva a sério, não brinque com a tua salvação. Jesus está voltando, olha os sinais. Muitas vezes você pensa que ele vai voltar daqui a 10 anos, 20 anos, mas ele pode voltar para mim e para você amanhã, daqui a 10 minutos, daqui a uma semana, daqui a um ano, mas ele vai voltar. Querendo ou não, ele vai voltar para nós. A diferença é como ele vai encontrar eu e você. Obedecendo a ele, vigilante, abrindo o coração para ele, ou nem aí para ele.
Ele vai voltar. Tenha certeza. Mais cedo ou mais tarde, Jesus sempre volta. Como ele está voltando para muitos aí. E como será? Como ele voltou, ele fala naquela parábola de Lázaro, o mendigo, e daquele homem rico. Um dia eles partiram. O mendigo foi levado para o céu pelos anjos. Salvação. E aquele homem rico, orgulhoso, sem querer saber das coisas de Deus, foi levado para o inferno. E no inferno ele clamou a Abraão, pedindo para que Abraão pedisse para Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e viesse refrescá-lo, porque ele estava sofrendo em um ardor de fogo, um lugar que não tinha água, um lugar de sofrimento eterno. Mas ele se deu conta, ele se deparou com aquela situação, mas já era tarde demais. Mas a Bíblia diz que aquele homem falou para Abraão: Abraão, pai Abraão, pede para que Lázaro vá lá na terra, na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. E fale e dê testemunho para que eles não venham para este lugar, para que eles não façam as coisas que eu fazia. Viviam no pecado, fazendo tudo de errado e não queria saber das coisas de Deus. Eu era orgulhoso, eu era soberbo, eu confiava na riqueza dessa terra, eu não guardava tesouro no céu como ensinou Jesus. Guardai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba e nem a traça e o ferrugem corrói. E o tesouro no céu é obediência a essa palavra. Creia nessa palavra, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Foi escrita por homens, mas homens escolhidos por Deus, homens santos, que obedecia e eram fiel e obediente a Deus. E deu testemunho de Jesus Cristo. Creia nessa palavra, não brinque com a sua salvação. Deus abençoe. E não pegue essa palavra como julgo. Pegue essa palavra como amor de Deus. Porque o Pai corrige o seu filho. O Pai que ama, ele não quer ver o seu filho destruído. Ele não quer ver o seu filho sofrer nessa vida e nem na outra. É isso que Deus quer de mim e de você. Essa palavra é para você e também para mim também. Eu tenho que fazer a mesma coisa que essa palavra. Deus não faz acepção de pessoa. Eu não sou melhor que você. E nem você é melhor do que eu. Eu faço o que eu quero da minha vida. Eu apronto, não quero saber de Deus. Naquele dia lá, Deus vai ter que me engolir. Não é assim. Eu entendi que eu tenho que fazer por onde obedecer o meu Pai eterno. Porque o filho obedece o seu pai. Veja o que você está fazendo da sua vida. Mas dá tempo ainda. Dá tempo. Porque você está vivo, está respirando. E você pode escolher abrir o coração para Jesus hoje. E você vai ver que a tua vida vai mudar. Examina as escrituras. Porque vocês cuidará, eu cuidará ter nela a vida eterna. A salvação da minha alma. Obediente a essa palavra e crendo que Jesus Cristo veio para nos salvar e nos purificar de todo o pecado e injustiça, e é através do nosso arrependimento e humildade diante dele. Que Deus abençoe em nome de Jesus.